Jornal da Manhã. Entrevista. 8h11 e com muita satisfação estamos recebendo em nossos estúdios Márcio Martins e Kleber Lima, sócios diretores da Apter Consultoria. Agora eu quero que você acerte quem é quem. Márcio à minha direita, Kleber à minha esquerda. Correto. Acertei? Então acertou. Eu perdi tudo de novo. Ele é o Márcio. Não. Ele é o Kleber. Ele é o Kleber. É que aqui inverte. É mais fácil fixar no cabelo, né? Tem cabelo e sem cabelo. Eu não quis falar isso, gente, mas Pode gente, ser gordinho, magrinho também, não tem problema. É um prazer vocês estarem aqui conosco hoje. Eu só quero dar um retorno aqui à nossa Fernanda Buratini, secretária de comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Nós tínhamos lá ouvinte. Mércia. A Mércia, né? Olha, o site Sorocaba informa que foram detectados pontos de vazamento nas regiões mencionadas, que é o Jardim Faculdade e Jardim Emília. Que estão sem água há 24 horas. Exatamente. E as equipes técnicas já trabalham no local para fazer todos os reparos necessários, estando nesse exato momento na Avenida Washington Luiz. Então, as equipes do SAI estão fazendo os reparos necessários para que esses bairros que estão sem água, Jardim Faculdade e Jardim Emília, tenham retomado o seu atendimento, o seu abastecimento. Exatamente. Muito bem. E olha, nós vamos conversar com duas figuras especialistas. Eu vou aqui falar um pouco do currículo de cada um deles. O Márcio é sócio-diretor da Apter Consultoria, com mais de 22 anos de experiência em serviços de auditoria e consultoria tributária, graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Direito Tributário pela FGV, professor de Planejamento Tributário e Controladoria em Graduação e MBA. E o Kleber, sócio-diretor também da Apter Consultoria, possui mais de 17 anos de experiência de auditoria e governança corporativa, graduado em Sistemas de Informação, pós-graduado na Fundação Dom Cabral, executivo MBA e professor em MBA em Auditoria e Compliance na área de Finanças. Gente, vocês têm um currículo fantástico. Eu vou começar falando com o Márcio, né? E não dá para conversar com vocês se a gente não for pensar um pouco no contexto do Brasil, né? Muito mais do que o trabalho da Apter. Vocês estão aqui como nossos consultores. A Apter é nossa cliente. Vocês são nossos hoje, estão aqui prestando serviço pro ouvinte da Jovem Pan. Dá para pensar no Brasil em planejamento tributário diante das mudanças, ainda que o Congresso Nacional não fez? O que precisa acontecer nesse Brasil? Ou mesmo assim já dá para a gente ir fazendo de que forma planejamento tributário, né? Tendo um olhar na empresa da gente, diante de reformas que ainda não aconteceram. Ok. Bom, primeiramente aí, bom dia. Agradecer aí pelo espaço que você, o Gustavo, né? A Rosana. Bom, é um assunto bem complexo, né? A reforma tributária, né, assim, na nossa ótica aqui, é algo que se tentou aí, né, nos últimos, ano passado, né, bateu na trave a questão da reforma do imposto de renda. Né? São remendos, eu acho que, né, você tem uma necessidade política muito forte aí para poder passar uma reforma tributária. E conversando, né, com os especialistas também, colegas, né, a probabilidade, assim, ó, vamos lá, estava para se passar a reforma tributária do imposto de renda agora no final de 2021. E os nossos clientes nos perguntando, e aí, passa ou não passa? Não passa. Por quê? Veja, qual que é o problema no Brasil? Eu estou aqui focando aqui, depois eu quero... É porque ela entra na política, depois foca na onde você quiser. Eu vou quando eu filmo como doutor que eu estou te puxando aqui. Aí assim, você navega onde você achar só para você dar um exemplo aqui na prática. Eu gosto muito de ser prático aqui. Dá o exemplo, né? Importante. Isso é importante. O ponto no Brasil, tinha uma reforma tributária discutindo o imposto de renda, que ficou o ponto principal aí no final do ano, que veio do executivo, né? Veio da equipe do Guedes. E assim, qual o problema? Passa no dia 31 de dezembro, ela passa a valer
dia 1º de janeiro. Sim, até a noventena, né? Depende. Aí também depende tipo de... Depende da reforma. Imposto de renda, já virou, passou no dia 31 de dezembro, é válido a partir do 1º de janeiro. Então isso traz uma insegurança para o empresário extremamente grande. E aí o empresário nos pergunta, o que faz? Tem que fazer uma coisa antes da promulgação da lei? Sim, vamos nos preparar. Esse é o planejamento, né? É fazer antes de acontecer. E aí você se prepara, quer dizer, você gasta uma energia de algo que não aconteceu, né? Então, olha o esforço no Brasil. Porque daí tem a política, né? Aí vai a política. As reformas ou você faz quando entra, ou quando você tem a expressão popular de apoio, e aí o Congresso apoia o presidente, ou depois você vai perdendo time de reformas importantes. Acho que a última reforma importante que nós tivemos, né, o Kleber que também está conosco, e que me preocupou bastante, foi a reforma trabalhista no Michel Temer, que é muito articulado, e que o Lula falou que poderia anulá-la, seria voltar ao século passado. Eu não sei o que o Kleber também pensa, ou vocês pensam em relação a isso, quer dizer, retroagir a coisas que já foram para frente são complicadas. É difícil. E hoje, assim, né, para falar um contexto de reforma tributária, você tem hoje 3 PECs, né? Uma no Senado, uma na Câmara, acho que 2 no Senado. E, né, que é a instituição do IBS, que seria um imposto único. A ideia é boa, mas você tem que... Funciona para o Brasil? Olha, nós somos hoje, né, divididos aqui em União, Estados e municípios. Então, os 3 entes da federação têm as suas competências tributárias, né? Você unificar tudo isso, né? ICMS, que é uma complexidade, né, gigantesca. ISS, PI, PIS, COFINS, que são os tributos aí sobre a receita, né? Tem outros tributos, é uma complexidade muito grande. Muito grande. Tem os municípios com a fonte 1 deles, depois você tem o estado com a fonte 1. Kiko, tem muito interesse, né? Tem muita, né? Você pega um estado que dá um incentivo, aí como que fica esse incentivo? Quer dizer, por que eu, né, vou levar um investimento aqui Você vai pegar uma indústria automobilística, você não quer perdê-la do estado de São Paulo. Perfeito. Então você vai dar Então há uma complexidade muito grande aí para uma reforma desse tamanho passar, né? Então, assim, vivemos, né? Não mudou nada, né? Em termos de reforma. Agora, a legislação, ela muda todo dia, né? Então, e aí a gente tem como fazer planejamento tributário? Sim, e é algo essencial para as empresas, né? Se ela não pensar nisso, ela tem que pensar, eu sempre falo, tem que pensar no tributo não como um custo, e sim como uma receita. É difícil, mas é possível. Vocês teriam como dar algum exemplo? Olha, tem uma empresa que fazia relógio e essa empresa perdia de recursos porque ela não fazia tal coisa? Dá para encontrar um exemplo prático para alguém que nos ouve? Eu acho que dá. E aí, Márcio, trazendo um pouquinho para gestão empresarial como um todo, que você se vinha que eu fico chamando um e outro, vai falando, quem sabe, gente. O que tava vendo muito aí as empresas, a economia no momento atual, né? As empresas estão reavaliando os seus negócios principais e mudando completamente o drive desses negócios. Normalmente, como ela acaba executando esse tipo de mudança de estratégia de negócio? Investindo em novas tecnologias, novos segmentos. O que está passando muito hoje, por exemplo, é a indústria de petróleo. Então, a indústria de petróleo está investindo muito em energia renovável, que é um contrassenso. Porque a fonte de renda dela hoje de receita está muito focada no petróleo. Você grandes empresas, grandes grupos, migrando para quê? Outro tipo de energia renovável, porque ela sabe que, de fato, o negócio dela vai morrer em determinado tempo. Ela não tem a data correta, mas sabe, poxa... Mas aí já não é planejamento tributário, mas Perfeito. Faz parte do negócio por si. O que vem a questão do planejamento tributário? Você vê diversas empresas avaliando o seguinte: eu tenho uma operação principal, e aí o Márcio é mais especialista nisso, né? Que de fato eu tenho uma carga tributária muito pesada, créditos acumulados, e eu tenho outras operações que eu acabo colocando no meio do meu negócio para de fato ajustar essa minha carga tributária. Como distribuidoras, outros veículos dentro desse processo. Aí o Márcio tem mais... Eu acho que é assim, ó, eu vou voltar no exemplo aí, tá? Aqui. Mas assim, ó, o que se fala lá fora, você pensa no negócio e depois você vê a carga tributária.
O que incide naquele negócio que eu montei. Aqui no Brasil, não. Você tem que pensar na carga tributária para depois montar um negócio. Eu vou colocar um exemplo para vocês. Eu estava discutindo com alguns colegas de área educacional e falando, poxa, mas por que está fazendo ainda no papel apostila? Porque a carga tributária, a isenção do papel em relação aos tablets está infinitamente mais barata. Então o papel vai continuar existindo. Ele está muito mais barato. Não, é melhor não comprar o tablet. É um exemplo. Um exemplo prático. Assim, eu me assustei. Falei, nossa, né? Não, é porque a carga tributária do papel, ela tem isenção. É imune. Ela é imune. E a digital ainda tem a tributação. Agora, só falando aqui, eu vou dar um exemplo, e aí eu é um exemplo que se confunde aí com a nossa história de Apter, né? Só falar um pouquinho, né, hoje da nossa estrutura, Kiko. Nós começamos a operação em 2016, tá? É uma empresa jovem, né? São praticamente 6 anos aí de operação, mas com uma experiência muito grande já, de mais de 20 anos. O currículo de vocês supera 20 anos. A estrutura nossa hoje, somos hoje 120 profissionais, um pouco mais, né, Kleber? 123. 123, né? Desses 123, 40 são profissionais que a gente chama de sênior, que são sócios, são 7 sócios, diretores e gerentes, né? A nossa origem é de grandes consultorias, então esse time sênior veio de grandes consultorias, né, que são as chamadas Big Four. A hora que você vê auditoria, compliance, não é trabalho pra gente que não tem experiência, né, ou investir na área de TI, é um grupo pesado, né? Internamente nós nos dividimos em 6 business, 6 negócios, tá? Então consultoria tributária, que foi onde nós começamos, tecnologia, Advisor, que é a consultoria de negócio que o Kleber é o responsável, auditoria, legal and compliance e a parte de outsourcing, né? Que é a parte tudo que é legal é o Kleber, tudo que é chato é você, mais ou menos. Acho que é o contrário. É o contrário. E aí, por que eu tô falando que eu vou dar um exemplo voltando à questão tributária, né? Dando um exemplo, porque antes da Apter, né? Eu particularmente trabalhei muito com a indústria de bebida fria, né? Então, começamos o nosso relacionamento com Skin Cariol, depois passou por Kirin, e hoje nós atendemos tanto a Heineken, né? Como os distribuidores da Heineken, né? Então, esse é um portfólio aí, tanto de empresas nacionais e multinacionais, né? E quando nós montamos a Apter, um dos focos foi atender um nicho de mercado que as grandes consultorias não atendem, que são as empresas aí de médio porte, empresas locais, porque não é estratégico que a gente chama das Big Four, das grandes consultorias, ir para esse mercado. Tanto é que quando eu estava uma das Big Four, nós parávamos na indústria, no exemplo, a Skin Cariol. Nós não íamos para o distribuidor. Quando montamos a Apter, né, o distribuidor passou a ser um cliente nosso e não deixamos de atender, que era Kirin na época já, né? E uma das empresas que eu fui atender, na parte de processamento de álcool, uma empresa local, eu entendi a operação. A questão tributária, você tem que entender a operação. Você tem que entender a operação. Você tem que entender a operação. Não adianta ficar atrás da mesa lá, você tem que ir na empresa, você tem que entender o processo e tal. E nós identificamos que tinha um incentivo fiscal na produção do álcool. Aí eu fui num outro cliente de bebida, para não falar aqui o nome, cerveja também. Eu vou dar um exemplo. Falei, você tem um crédito presumido de PIS e COFINS sobre produção de álcool. Ele falou assim, mas eu não produzo álcool? Eu falei, não, você produz álcool. Você compra lúpulo, você compra cevada. Ele se transforma em álcool. Transforma a cerveja e no processo cerveja zero, o que você faz? Você tira o álcool e você vende o álcool. Então você comprou lúpulo, cevada, fez um processo, tirou o álcool e vendeu o álcool. E sobre esse álcool você tem um crédito presumido de tributo. E de fato, a hora que o time olhou para isso, falou, e teve um benefício aí, vamos dizer assim. Então, assim, aí na época o VP lá de tributos falou, eu não vou culpar meu time aqui, né, porque, eu vejo a legislação de bebidas frias, né? Eu não olho a legislação de produção de álcool. Não entra nesse detalhe. Mas você vê a complexidade, então, mas você tinha um benefício para quem produzia álcool. O cara ele não estava vendo. Ele não estava vendo.
É a complexidade do Brasil. O Brasil hoje tem... É aquela história, às vezes você está convivendo com uma pessoa e você não consegue observar o detalhe, o valor que ela tem. Você só tem o valor quando você perde. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, quando você está no dia a dia, você não observa a beleza. Às vezes você acostumou, né? Sim. Virou rotina, né? Kleber. Agora, tem crescido o número de empresas que têm procurado esse tipo de trabalho, porque também, além de toda esta do planejamento tributário, você muitas vezes está tendo fuga, né? Sim. Então a questão da auditoria é importante, do compliance é importante para você também mensurar, não só no aspecto tributário, eventualmente alguma perda que você possa estar tendo, algum descontrole, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia entre dois grandes grupos, empresas familiares, né, e grandes multinacionais. Empresas familiares nos últimos anos no Brasil, elas foram se estruturando e crescendo. Hoje a gente vê grandes grupos familiares hoje com valores de faturamentos bem representativos. Quando nós vamos para uma área de auditoria, compliance e governança, eles deviam de fato essa carência e necessidade de aprimorar os seus processos, otimizar, para crescer de uma forma... Controladoria também. Perfeito. Né? Ou seja, então as empresas familiares, elas veem também essa necessidade de se profissionalizar e ter uma gestão muito mais eficaz. E quando você compara para as multinacionais, que ela tem todos os regramentos, né, políticas que ela tem que atender da matriz, muitas vezes, ela já está num ambiente mais profissional. Mas eu gosto de fazer uma analogia desses dois grandes grupos, que muitas vezes a empresa familiar, ela segura um pouco para fazer um movimento desse de procurar uma consultoria. Então ela tenta muito. Ela não acha que é para ela acha que ela não pode pagar, ela acha essas coisas. Ela se assusta um pouco. Se assusta, eu falo, isso é interessante. Porque nós temos cliente hoje que fatura bi por ano e temos cliente hoje que fatura 2 milhões por ano. E os dois são importantes para nós e tem coisa para fazer. Entendi. Tem profissional que pode atender as duas faixas de... E o mais curioso que é o quê? Que muitas vezes quando você olha... Eu acho que isso que é legal, né? Porque as pessoas falam, isso não é pra mim, esses caras aí não estão na minha... Não, é possível, né? Até porque a tua empresa pode faturar bi a partir do momento em que ela tem uma boa consultoria, né? E onde se compara muito. Talvez os mesmos... são problemas semelhantes em ordens de grandezas diferentes. Então a empresa familiar, muitas vezes, ela tem problema de fluxo de caixa. A grande empresa também tem. Né? E muitas vezes a solução que você acaba desenhando para aquele negócio... Ela tem problema de inveja também. A empresa familiar tem um problema de inveja. A cunhada quer o carro que a outra tem, com o vestido que a outra tem. E aí é um ambiente cultural, né? Empresa familiar é uma coisa legal. Ora, vamos tomar um café, para daí a gente entrar pro último bloco. Eu tô aqui com o Márcio Martins e com o Kleber Lima. Eles são diretores da Apter. A Apter é uma empresa de consultoria tributária e desenvolve uma série de serviços e trabalhos importantes aí que nós estamos falando ao longo da nossa entrevista. Nós voltamos em alguns instantes. Café com quem, o Márcio? Quer oferecer para quem o Café Excelsior, o produto da Padaria Real? Eu gostaria de oferecer aí para todo o time Apter, né? Agradecer o espaço aqui hoje aqui na Jovem Pan. Não, nós vamos o seguinte, consultoria, nós queremos casos específicos, vamos começar a resolver os cases aqui. Tá bom. E você, o Kleber? Eu acho que eu vou muito na linha do Márcio, que o maior ativo hoje da Apter são os nossos colaboradores. É o que fazem a diferença, tal. Então, vocês estão baseados onde hoje? Isso é bacana. Aqui em Barueri, nós estamos em Sorocaba. Né? No Iguatemi Business. Temos o escritório em Alphaville, no Barueri. E em abril agora, nós vamos vir aqui para Bandeiras. Vamos ser vizinhos. Então tá pra cá. Eita, então vamos estar aqui com o nosso jogo. Então vamos mudar, vamos ter uma nova unidade. Vamos continuar no Iguatemi Business. Perfeito. Vamos trazer uma unidade de negócio aqui e o escritório em Barueri. Então tá bom. Nós voltamos já depois desse intervalo comercial. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Na
Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras, e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15 3019 6403. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Roubos, furtos e imprevistos acontecem. Conte com a Lions em todos os momentos. Seja para um guincho, troca de pneus ou assistência técnica, a Lions está aqui para te ajudar. Com mais de 130 mil associados, a Lions conta com segurança contra roubo, furto, colisões e assistência 24 horas. Associe-se você também. Localizada na Avenida General Osório 523. Telefone 15 9 9819 0347. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Conte com a Jovem Pan Sorocaba para continuar mantendo a sua marca ativa no mercado e na memória do seu cliente. É hora de agir, não desista. Jovem Pan Sorocaba. Matielli vende mais porque fabrica. Tudo em 3 vezes sem juros. Aceita BNDES Construcard. Em Sorocaba, Ponte Pinheiros, Avenida Itavuvu e Sorocaba 1. Informações ligue 3219-5539 ou acesse matielli.com. Rádio Jovem Pan. 8h33, eu repito, 8h33. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Granville, Reserva Atlântica, exclusivo como você. Eu estou recebendo aqui o Márcio Martins, que é sócio-diretor da Apter Consultoria, e também o Kleber, também sócio da Apter, Kleber Lima. E a gente está falando de consultoria tributária, falando uma série de trabalhos nessa área de auditoria, de compliance, enfim, olha, é um catálogo de serviços que essas empresas podem, e a Apter em especial desenvolve. O que é economia tributária e o que é aventura? Porque tem muita empresa que oferece aventura. Boa pergunta, Kiko. Assim, fazer economia. Seguinte, não dá. Uma coisa é economia tributária, outra coisa é sonegação fiscal. Vamos lá. Exato. Eu falo assim, uma metodologia de trabalho que a gente leva, até para o empresário, né, às vezes entender a consultoria tributária, a gente fala uma metodologia de farol. Verde, amarelo, vermelho. E aí o que é o verde, amarelo, vermelho? O verde é aquilo que o fisco concorda e por algum motivo a empresa não implementa. Então ela deixou de tomar um crédito de PIS e COFINS sobre energia elétrica. É uma coisa, tá na lei, o fisco concorda, por algum motivo de erro não tomou crédito. Então isso aí a gente vai fazer a análise e falar, ó, você tem esse crédito aqui de energia elétrica de PIS e COFINS, então é um verde. Você tem situações que é amarelo, que é assim, ó, o fisco não concorda, mas a jurisprudência, ela é favorável ao contribuinte, tanto a jurisprudência administrativa como a judicial. Porque se for esperar o fisco virar a chave deles... Não, ele não vai. Eu brinco, às vezes eu falo assim, ó, meu contador é bom, né? Eu nunca tive uma multa, né? Eu já fui fiscalizado, não tive uma multa. Eu brinco assim, então, desculpa, eu sou contador, posso falar aqui. Ele fala, então seu contador é ruim, porque ele tá fazendo o que o fisco quer. Se o contribuinte faz o que o fisco quer,
ele está perdendo dinheiro. Só que a gente tem que entender qual que é o risco. É aí que eu vou chegar. Ponto alto da entrevista até agora, que eu estou vendo. Me interessei Você enquanto entendeu? empresário aqui. Porque assim, e aí, isso nós somos muito sérios, tá? Nós não somos aventureiros, mas nós somos criativos, é diferente. Comigo. Repita. Não, como é que é? Se eu faço o que o fisco, se o meu contador faz o que o fisco quer, você está perdendo dinheiro. Não, mas qual é o ponto? Qual é aquele ponto exato? Ó, eu vou dar um exemplo. Vamos, vai clássico. Em 2017 isso é uma... Você está segurando pro final da entrevista melhor, né? Você vai fazer que nem um epílogo, né? Em 2017 saiu uma decisão do STJ falando de crédito PIS e COFINS. É um assunto complexo e tal. E lá quando nós olhamos essa decisão, falamos assim, dá para tomar crédito PIS e COFINS sobre vale transporte. Gasto com vale transporte, você pode tomar crédito. Tem que ter, depende da situação da atividade da empresa, mas dá para tomar crédito. O fisco, quando ele interpretou a decisão do STJ, ele falou assim, não pode tomar crédito de vale transporte, PIS e COFINS ou vale transporte. E aí, o fisco está certo ou a nossa interpretação da decisão está certa? Tá certo. Isso foi em 2017. Agora em 2021, o fisco mudou de entendimento. Porque ele tomou uma bolada nas costas da... Não. Ele perdeu, né? E ele falou, não, dá crédito de PIS e COFINS vale transporte. Então, quer dizer, você vê, não mudou nada na legislação. A legislação é a mesma. O que mudou foi assim, veio uma jurisprudência, o fisco foi restritivo de novo. Você enfrentou, né? Exatamente. Agora me diz o seguinte, tá bom. Aí mas existe um risco. Tá, aí o seguinte, vamos imaginar, eu tenho esse crédito, dependendo da empresa, você já começa a se creditar disso e vai pro risco e guarda o dinheiro para pagar depois? Vamos lá. Então, porque assim, não tem certo e errado. Tem empresa que tem capital de giro vamos acreditar e eu guardo esse dinheiro. Não tem certo e errado. Eu falo assim, o planejamento tributário, aí eu vou naquela metodologia que é didática, verde, amarelo, vermelho. Então, verde é o que o fisco concorda, você pode voltar 5 anos e recuperar. O amarelo, eu falo assim, dá para encarar, porque se você esperar o fisco mudar a interpretação, vai passar 5 anos, já começou a prescrever aquele direito. Então, a recomendação é apropriar esse crédito, dando exemplo aí do... Bem, só complementar, Márcio, e dependendo do negócio que você está inserido, sua margem é tão apertada que isso daí pode inviabilizar o seu negócio. Entendi. E o vermelho é assim, é uma interpretação que é possível, mas a jurisprudência não está firme, favorável ao contribuinte. O que a gente sugere? Entrar com uma ação judicial para pleitear aquele determinado crédito, aquele determinado benefício, porque aí você interrompe o prazo de prescrição e você vai discutir. Então, qual que é o risco aí? O risco é você ganhar, né? O não você já perdeu, não você não, mas se perder, você não está tomando aquele crédito, né? Tá. Aí você tem estratégia como entrar com ação judicial. É diferente você ter o crédito de você não pagar. Isso, nesse caso você vai discutir. Se eu ganhar, eu recupero. Mas como no Brasil, né? Tudo é demorado. Você tem a decisão do século, que foi do PIS e COFINS, ICMS na base PIS e COFINS, demorou 20 anos. Então, quem entrou com a ação lá em 2000, recuperou 20 anos. Quem entrou com a ação só agora, dependendo da situação, recuperou só 5. Então, é o que a gente fala, ó. O verde é verde, o amarelo, dá um benchmark, né, ó, o mercado tá indo, não tá. E o vermelho, dá para tomar o crédito? Dá, mas o risco é maior. A gente sempre coloca isso muito claro para o cliente. Quem toma a decisão é o cliente, né? A administração do cliente, não somos nós. Mas você perguntou... Mas tem o outro lado, né? Não, mas a recuperação de crédito tem aquele pagar ou não. Mas vou voltar naquele que você falou, tem alguns aventureiros, né? Sim. Então a gente é muito criterioso em falar verde, amarelo, vermelho. Mas tem os que põem o roxo na mesa, né? O roxo não tá a gente não coloca na mesa. Então, vou dar um exemplo clássico. O cara tem uma empresa, tá acima do faturamento do Simples, vai lá, abre uma outra empresa no Simples para colocar os funcionários. Isso aí é roxo, isso aí não existe. O mercado faz? Faz. Tem consultor que talvez coloque na mesa para fazer? Talvez sim. Sim. Nós não, isso aí... Porque no final do dia isso não para de pé, né? Não para de pé. Numa fiscalização não para de pé. E perde mesmo e quebra o negócio. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma reserva, aí uma decisão interna, né? Mas é onde a gente entra no planejamento tributário,
primeiro, é entender a operação da empresa, olhar as possibilidades aí de crédito, tanto do passado e olhando para frente. Brasil, existe risco? Virou existe uma risco. febre de criar fundação, instituto, virou um auê, né? Então. Aí, presidente do instituto, filho, a sogra, a mulher. Essa área talvez de ensino, né? Mas cada segmento. Tem coisa que tudo bem, tem a ver, beleza. Mas cada segmento tem as suas particularidades, tá? Agora, nossa experiência. Eu tô aqui fazendo consultoria tributária há 20 anos. Quando a gente entra numa empresa, assim, experiência de 20 anos, sempre tem uma coisa por na mesa, sempre. Só uma pergunta, o Kleber, senão o Márcio não deixa você falar. É caro? É que você entrou no mundo tributário, mundo tributário que é o mundo dele. Desculpa, né? É que é um mundo que eu tenho interesse mais do que o outro. Né? Eu não tenho interesse no seu mundo. Na verdade, que eu falo o seguinte: a vida dele é mais difícil que a minha. Tá vendo? Na verdade, o caro, a resposta fala depende. Depende por quê? Porque muitas vezes você hoje está pagando uma carga tributária altíssima, e a hora que você vem de fato com uma consultoria que te traz um benefício, de fato esse caro, ele é barato. Que esse é o teu trabalho, né? Mas assim, ó, no planejamento tributário aí, né, nessa questão, Kiko, o nosso trabalho, só pra você ter uma ideia, é baseado em êxito. Então, se eu não achar nada e você não concordar, se eu não achar nada, o investimento é meu. Êxito, né, que a gente chama. Success fee, tem os, se eu fizer o diagnóstico, não achar nada, parou o projeto, o custo é meu, investimento das horas. Se eu identificar algo, apresentar e você não concordar em implementar, o investimento é meu. Obviamente, se amanhã você mudar de ideia e querer implementar, aí meu honorário é devido. Claro. Não, tem aqui 10 itens, verde, amarelo, vermelho. Vamos implementar o verde e o amarelo. Eu vou entrar com um time, vou fazer todo o trabalho. Você vai precisar retificar. O Brasil hoje gasta 1.500 horas por mês, anuais, né? É o país mais burocrático que tem. Você viu, eu tava direcionando, não deixa. Então, assim, é caro? Não, é um ganha-ganha. Se eu achar alguma coisa e implementar, e o honorário nosso é só quando tiver o caixa. Então, tem situações de planejamento tributário que a gente, nosso honorário vem 2 anos depois. Mas deve ser bom, gente, porque eles só chegam aqui de carrão, tem um monte de escritório no Itaú Business, lá em Barueri, vai estar aqui no Bandeiras também, então, deve dar resultado pra você. Gente, eu vou ter que ir caminhando pro final, mês que vem a gente conversa de novo, vamos bater um papo de novo. Só que a gente vai ter que falar mais com o Kleber, vamos falar mais. Perfeito. É que você mudou o mundo. Tem mais... eu fui acabando levando pra alguma coisa que talvez eu domine um pouco mais e ocasionou. Mas só um ponto, Kiko, além da consultoria. Eu direcionei, mas ele fala mais que você. Ele não fala mais do que o homem da cobra. Mas assim, além dessa questão de recuperação do tributo, planejamento tributário, que tem que estar na pauta das empresas, tem aí um outro mundo que é o compliance também tributário, né? Que a gente hoje, muitas empresas nos procuram, principalmente multinacionais, as empresas familiares ainda é aquela cultura que o Kleber colocou aqui. Mas é extremamente importante também o compliance, tá? Então, quando a gente pensa em questões tributárias, tem que pensar em planejamento, redução de carga tributária, tem que pensar em compliance. Tecla SAP, fale pro nosso vídeo que é compliance. Parece o Raul Marcelo, ele foi em campanha, ele falava em compliance todo dia aqui em Sorocaba, quando ele foi candidato a prefeito. Que ver. Quando o Márcio fala muito em compliance, ele vem um pouco na minha área, né? Explique o que é compliance. A gente encerra, vou ter que encerrar, gente, não vai ter jeito. Conformidade, de fato, com os procedimentos que você tem que realizar. No mundo de tributário, são as obrigações acessórias. Você entregou o SPED errado, você vai ter uma multa. Entendi. Então, entregar o SPED certo é estar em compliance. Então tá bom, para você vai encerrar a entrevista, o Kleber. Na verdade, acho que a ideia aqui é dar uma pimentada para uma próxima entrevista. Legal. Que nós não abordamos de nossa área de tecnologia. Eu não venho. Tá então, uma coisa que está acontecendo muito hoje é robotização. Tipo os paradrapos. Robotização de processos. Isso está trazendo uma eficiência para as empresas incrível. E é uma das áreas que nós temos dentro da Apter hoje, que nós otimizamos e robotizamos atividades padrões dentro das empresas. Um robô executando atividade. Quer dizer, começou a estar crescendo, né? A área de desenvolvimento do trabalho da Apter. Né? Eu falo assim com o nosso robô, né? Como o outro sócio nosso, que é o Carlos, né? Ele falou que
Ele foi promovido esse ano para assistente. Ele era trainee, agora ele é assistente. E é isso. Amanhã ele vai ser o consultor, gerente e depois eu vou aposentar que ele vai fazer tudo. Eu vou dar um número que isso reflete em outros negócios também. Normalmente um trabalho de consultoria, nós demorávamos muitas vezes 2 semanas para baixar os arquivos, obrigações, montar de fato uma planilha para uma análise dos nossos consultores, dos sócios. Hoje o nosso robô faz isso em 1 hora. Não vai deixar de ter, né? O profissional ele vai continuar sendo importante, né? Mas o que é operacional vai ser então esse é um pitaco, eu acho que legal aí para o próximo bate-papo, porque isso traz otimização, eficiência operacional. Você tem que passar os tópicos, aí a gente vai desenvolvendo, porque é muito amplo, é uma coisa muito específica, e aí a gente também vai dando muito interesse ao ouvinte, porque senão ele fica no nível em que mesmo o empresário pode não entender. Sim. Né? Porque o empresário que não tem esse serviço, muito provavelmente porque ele às vezes não conhece e nem sabe que ele pode economizar. Sim. Ele é aquele cara de êxito, ganhou muito dinheiro, o cara que ganhou na raça, mas não tem medo, às vezes até de ter um trabalho de consultoria, vai achar que o trabalho dele está sendo questionado e não é isso. Não, pelo contrário, nós vamos potencializar o negócio dele. O valor dele, aquela visão, né, de mundo. Por que Apter? Apter vem de aptidão. Tá. Quem fez esse estudo? É latim ou não? É latim. É que eu gosto de latim, por isso que eu já... Aí eu tenho que dar uma homenagem aqui ao Sandro Vidotto aí. O Sandro é sensacional. Sandro é sensacional, um grande amigo. Ele foi um inspirador aí. Eu trabalhei, dei aula na Exanc, né? A gente se conheceu lá. Então nesse começo aí, ele deu uma... Aptidão. Aptidão. É isso mesmo. Gente, foi um prazer. Viu? A gente tem assunto que não acaba mais, né? Mas a gente aguarda numa próxima oportunidade. Nós falamos com o Márcio Martins e o Kleber Lima, que são sócios diretores da Apter Consultoria. Prazer, viu? Agradecemos mais uma vez. Até a próxima. Olha, quero agradecer o pessoal da Núcleo TCM que acompanhou vocês também nesta... O Estica e o Jefferson Estica, enfim, toda a equipe da Daniela, aqui, nosso time interno aqui. Então, tá de parabéns. E em breve somos vizinhos aqui, né? Isso. Vamos nos encontrar aqui no restaurante aqui todo dia. Beleza. Tá bom? Prazer. Ok. Café Celso, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.